Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. Hoje nós vamos falar de cinema, mais especificamente de Jornada nas Estrelas 3, A Procura de Spock, né? Que é a continuação do segundo filme, né? O Jornada nas Estrelas 2, A Ilha de Khan, onde você vê o Spock morrendo ao final e os produtores, né, ao perceberem a grande bilheteria que o filme, né, o segundo filme acabou dando, né, perceberam a burrada que foi matar o Spock e acabaram fazendo o terceiro filme ressuscitando, né, o senhor Vulcano lá, né, o seu ídolo Vulcano lá. É interessante a gente perceber que o filme ele vai puxar aquele gancho, né, que o Leonard Nimoy deixou, né, no segundo filme, que foi aplicar a pinça neural no Dr. McCoy, fazer o Dr. McCoy desmaiar, fazer o elo mental com o Dr. McCoy e falar, lembre-se, né? Nesse momento, o que ele está fazendo? Ele está passando para o Dr. McCoy o Catra, a alma dele, né, para ele, para você ter justamente essa ligação com o terceiro filme aí. Quando o Kirk retorna à Terra, quando a Enterprise retorna à Terra, né, aquela mensagem otimista, esperançosa que a gente vê no final do segundo filme, né, que foi utilizada, vamos dizer assim, para dar um desfecho um pouco menos agressivo, né, para os fãs, né, que a morte do Spock foi uma coisa muito impactante, né? Então, essa visão otimista que foi vista no final do segundo filme, ela acaba totalmente, ela não está mais ali, né? E o Kirk está ali deprimido, triste, né? Com a falta do companheiro, do amigo, né? Do Vulcano. E também a Enterprise não tem mais aquela tripulação jovem e novata que estava em processo de aprendizado. Então a Enterprise parecia uma casa sem crianças, né? Como o Kirk falava, né? E aí, quando ele está em casa, ele recebe a visita do Sarek, né? O Sarek perguntando por que o Kirk não levou o Catra do Spock para o Monte Seleia para poder dar um funeral, um desfecho digno para o amigo, né? O Kirk fala que não recebeu nenhuma notificação do Spock sobre isso, e quando ele examina junto com o Sarek os diários da nave, ele percebe que o Spock vai fazer justamente o elo mental, né, com o Dr. McCoy, e aí ele percebe que o Catra do Spock tá no Dr. McCoy, até porque o Dr. McCoy está se comportando de uma forma muito estranha. Então ele precisa levar o Dr. McCoy com o Catra do Spock e o corpo do Spock para o Monte Seleia em Vulcano, só que o corpo do Spock está em Gênese, né, quando ele morreu, se colocou o corpo do Spock num torpedo fotônico, né, e jogou ele em Gênese, né? Só que Gênese está proibido de ser visitada por qualquer planeta, por qualquer nave da Federação, né? Então Spock vai ter que roubar a Enterprise, né, e ir para Gênese, onde ele vai encontrar uma ave de rapina Klingon, né, com o General Cruz, né, que é interpretado pelo Christopher Lloyd, que descobre o projeto Gênese e quer usar o torpedo Gênese como uma arma. Quer dizer, aqueles temores do Dr. McCoy do projeto Gênese ser utilizado como uma arma que a gente vê no segundo filme vão se confirmar aqui agora. E é interessante perceber, né, que você vê até isso como uma espécie de alegoria da Guerra Fria, né? Que você tem ali os torpedos Gênese como as armas nucleares, né? E os Klingons, né, funcionando ali como os soviéticos, né? Você tem essa alegoria aí, né? Aí então você vai ver justamente essa batalha do Cruz com Kirk, né? O Kirk precisando pegar o corpo do Spock, que foi rejuvenescido por causa do projeto Gênese, só que o planeta Gênese está a qualquer momento fadado a explodir, a desaparecer, porque o projeto Gênese acaba falhando. O filho do Kirk, ele vai introduzir umas coisas ali pouco suspeitas, muito suspeitas, né, no projeto, que vai acabar falhando o projeto, coisa e tal, confirmando aquela síndrome, né, aquele mito de Frankenstein, de quando o homem quer bancar o criador, ele acaba sendo destruído pela criatura, né, que é uma coisa que a gente vê muito na literatura de ficção científica, né. O que vai acontecer aí nesse filme? Esse filme ele tem uns pontos muito interessantes, né? Primeiro deles, você vai ver dentro da simbologia lá do ritual, né, de ressurreição do Spock, você vai ver uma simbologia religiosa muito grande, né, nessa cultura vulcana aí. E aí a gente se lembra que o Gene Roddenberry, ele era um cara avesso à religião. A gente não via o tema de religião sendo trabalhado na série clássica de Jornada nas Estrelas. E nesse terceiro filme você vê todo um ritual altamente eivado, né, de simbologia religiosa em Vulcano. E isso numa época que o Roddenberry ainda estava vivo, né? Porque depois que ele morre, essa coisa da religião é um pouco mais bem trabalhada, por exemplo, em Deep Space Nine, né? Quando a gente vê lá toda a religião dos Bajorianos, coisa e tal. Mas é curioso você perceber que tem
arremedo, tem um tateamento na questão religiosa aí, nesse terceiro filme, enquanto o Roddenberry ainda estava vivo. Então isso foi uma coisa interessante de ver. Outra coisa é que esse filme também, ele vai ser o primeiro filme que vai dar vamos dizer assim, um background sobre a cultura Klingon, né? Vai começar a se trabalhar a questão da honra, da batalha, da morte na batalha, de toda aquela coisa da guerra, toda aquela coisa bem Caxias dos Klingons, né? E isso vai ser muito interessante porque logo depois vai ser, principalmente em Jornada nas Estrelas, a Nova Geração, vai ser trabalhado mais essa cultura dos Klingons aí, né? Nas séries subsequentes, né? É legal perceber também como o papel dos Klingons ele foi ressignificado, né? Ele foi modificado. Se até o fim da Guerra Fria, os Klingons eles eram mais os antagonistas soviéticos da Federação, né? Entre aspas, né? Depois da Guerra Fria, esse papel deles é completamente remodulado. E na minha opinião, né, você pode ter várias leituras aí da cultura Klingon, né, mas uma que eu faço aqui é que a cultura Klingon ela tem uma ligação muito forte com a cultura árabe. Tá? Por que isso? Porque os árabes, por exemplo, eles viviam na Península Arábica, que era um lugar altamente desértico, né? Um lugar onde você tinha caravanas nômades de beduínos que tinham que lutar umas contra as outras para poder complementar a sua economia. Então a guerra era uma coisa importante, valorosa no sistema de valores deles, né? Eles, inclusive, né, gostavam de recitar poesias, né, ao longo das fogueiras à noite, né, exaltando seus grandes feitos guerreiros, né? E você vê isso muito sendo citado na cultura Klingon também. O próprio planeta Kronos, por exemplo, ele tem pouca água, né? É um planeta desértico. É um povo guerreiro, é um povo também que gosta de recitar poesias exaltando seus feitos guerreiros, e é inclusive um povo que tem uma divindade que é Kailas, né? A analogia com o islamismo aí também é muito grande, né? É interessante a gente perceber que a cultura islâmica, né, e a cultura árabe são duas coisas diferentes, né? Que a cultura islâmica bebe muito da cultura árabe. E você vê essa interação sendo feita na cultura Klingon também. Então é muito legal você perceber que esse primeiro filme, que o Jornada nas Estrelas 3, embora ainda esteja dentro do contexto da Guerra Fria, já fornece os primeiros parâmetros dessa coisa da honra na batalha, da honra da guerra, né? da coisa gloriosa da batalha, que a gente vê um pouco também na série clássica, um pouquinho também esses conceitos aí de glória na guerra, né? Mas essas coisas começam a ser mais bem trabalhadas em Jornada nas Estrelas 3. É muito interessante a gente perceber isso, né? Outra coisa também que é muito legal é que toda aquela questão de vida e morte que a gente vê no segundo filme, da questão da finitude da vida, da questão de você ter uma perspectiva mais otimista sobre o futuro, né? Apesar de você saber que a vida um dia vai acabar, né? Também aparece nesse filme. Principalmente quando a Enterprise é explodida, né? Autodestruída pelo Kirk, né? E eles estão na superfície de Gênese, né? Olhando a Enterprise entrando pela atmosfera de Gênese queimando, né? E o Kirk pergunta pro Dr. McCoy o que foi que eu fiz, né? E o Dr. McCoy fala o que qualquer um faria: tirar da morte uma chance de vida. Então essa perspectiva mais otimista, né, que a gente via no final do segundo filme e que é abandonada no início do terceiro filme, ela volta, né, nessa fala do Dr. McCoy, o que é um negócio muito interessante, porque o Jornada das Estrelas sempre está levando você à reflexão, né? Uma última coisa que eu posso falar desse filme também, que incomoda um pouco, né, é que assim como o segundo filme, você vê uma violência excessiva, né, que era típica da cultura de violência que a gente via nos filmes ali do início da década de 80, né? Quem lembra lá do Arnold Schwarzenegger, né, em Conan, em Comando para Matar, os próprios filmes de Stallone, um Rambo da vida, coisa e tal, né? A gente se lembra que naquela época começou a surgir uma violência muito grande nos filmes e Jornada nas Estrelas acabou não ficando muito imune a isso, o que despertou até algumas críticas do Roddenberry na época, tá? Só pra gente fazer esse pequeno adendo aí. Eu poderia falar muito mais outras coisas desse filme, né? Mas se vocês querem ter mais informações sobre esse filme, vocês podem ir lá no meu site, batataespacial.com.br, na seção Batata Antiquárias, onde eu tenho um artigo duplo, né? 2 artigos falando sobre Jornada nas Estrelas 3, A Procura de Spock. Vocês podem ler mais outras coisas lá, né? Que eu não pude colocar aqui, tá? E por enquanto, fica essa dica, né? Da gente rever esse filme aí, desejando vida longa e próspera para todos, tá? E um abração a vocês. Fui!